Mara, eu quero te perguntar uma coisa. Você conheceu a Cristiana Lobo? Porque assim, eu sou de uma outra geração e eu a vi em poucas ocasiões, mas não assim como jornalista. Eu a vi no Congresso, a via como uma pessoa muito divertida e no cafezinho e ali tocando o terror com os parlamentares. Você conheceu a Cristiana Lobo? Cristiana Lobo foi uma grande amiga. A gente trabalhou juntos no Meninas do Jô, uma muito querida, muito querida. Não tem conversa com todos os jornalistas que a conheceram e com todo mundo que seguia, que acompanhava a Cristiana Lobo. Ela era demais. Enfim, uma grande perda pra gente. Pois é, sim, e ela assim é unanimidade, né? Quando você vai comentar da Cristiana Lobo, é unânime o quanto que ela foi uma pessoa querida por todos. Eu nunca vi ninguém falar o contrário. E aí, a história boa que a gente tem para falar desse assunto é que tem um livro da Cristiana Lobo, finalizado por uma grande amiga dela também, o jornalista, que é a Diana. Você tá aqui, Diana? Estou Oi! aqui, cheguei. Ah, que maravilha! Então, eu quero que você conte para gente como que aconteceu esse livro, porque ele foi interrompido e, pelo jeito, você teve que dar continuidade, né? Finalizar esse livro. E aí eu queria que você contasse para quem não conhece, quem foi Cristiana Lobo e como que foi o processo do livro para gente. Sim, sim. Oi, Mara. Prazer estar aqui com Oi. você. Alice, muito obrigada pelo convite. Então, vamos começar pela Cristiana Lobo. Quem foi a Cristiana Lobo? Uma jornalista de Brasília, de política em Brasília, né? Foram mais de 40 anos atuando na política, na cobertura da política em Brasília. Inicialmente em jornais escritos, onde escrevia muitas matérias, como colunista, no Globo, no Estadão. Foi quando eu comecei, lá nos anos 90, início dos anos 90, que eu passei a conviver mais diariamente com ela e trabalhar com ela na coluna do Estadão. Tinha trabalhado antes no Globo, então, assim, nos conhecemos desde sempre. E a Cristiana é uma jornalista 24 horas por dia. Foi jornalista 24 horas por dia até os últimos dias da vida dela. Enquanto ela tinha força, ela estava exercitando essa profissão que ela gostava. E era uma profissão que ela agregava as pessoas, além da curiosidade de buscar tudo na política, de buscar o diferencial, ela agregava os colegas, ela incentivava novos talentos no jornalismo. Ela foi uma pessoa que, aos 40 anos de idade, por aí, ela saiu da imprensa escrita e se reinventou totalmente na televisão. Sabe, ela foi para os canais de televisão, para a Globo News, e foi uma das primeiras, eu acho, não sei se necessariamente a primeira, mas uma das primeiras jornalistas, comentaristas políticas da TV fechada, né, dos canais de notícia. Ela, ao lado da Tereza Cruvinel. Então, ela sempre esteve muito envolvida nesse mundo da política. Ela falava muito, e ela falou para esse livro, eu gosto muito de observar o movimento das pessoas, como as pessoas se movimentam. E no poder, as pessoas se movimentam em busca do poder, para fortalecer o seu poder, e com muita vaidade. E observando isso, ela pensou em escrever um livro focado nisso, né? Como que o temperamento, como que a personalidade dos presidentes da República, que ela acompanhou desde antes mesmo do Sarney, mas ela focou em Sarney, a partir de Sarney, como que o temperamento e a personalidade dos presidentes definem seus governos, né? A partir daquele comportamento, da sua personalidade própria, o presidente vai moldando o seu governo. Então, o foco dela para o livro era esse. E ela pensou em escrever esse livro desde o início, lá pelos anos 2000, 2010, ela já queria escrever, mas foi em 2016 que ela me chamou para trabalhar junto, para ajudá-la, porque ela trabalhava demais. A Cristiana tinha 3 telefones celulares na mão, 24 horas por dia, então ela precisava de uma pessoa que ajudasse ali na pesquisa, na edição, na organização do livro. Então, desde 2016, eu estava com ela nessa questão do livro, né? O que vi dos presidentes. Um livro que
Olha aqui, uma capa bem parecida com a do Alberto, que saiu aí agora, tá vendo? O Planalto. Gente, eu tô tão ansiosa, Eu por também. esse livro, eu tô muito ansiosa. Ai, que bom. Inclusive, finalmente, não é um lançamento que vai ser em São Paulo, porque a Mara participa de todos os lançamentos. E eu não vou Mas no vai lançamento. E vai ser em Brasília aqui, né? Hoje, não é? Em Brasília? Então, hoje em Brasília, no Museu da República, a partir das 19 horas, com o Murilo Lobo, que é o marido da Cristiana, os filhos, Bárbara, Gustavo, os netos, genro, nora, família. Vai ser uma noite muito bonita de celebração da Cristiana. A Cristiana era uma pessoa muito querida na cidade. Só quem viveu o jornalismo em Brasília sabe o tanto que ela era querida, amorosa, uma pessoa que se dedicava aos amigos na correria do dia a dia, mas estava sempre ali firme, forte, não deixava ninguém sem um apoio, sem uma palavra. Era uma pessoa muito querida. Não é aquela história de que, porque não está mais aqui, agora virou santa. Não é isso. Ela sempre foi uma pessoa muito querida mesmo. Então, hoje vai ser uma noite de celebração. No final de setembro, Alice e Mara, a gente vai fazer o lançamento aí em São Paulo. Outra festa para Cristiana Lobo aí também em São Paulo. No final, depois eu passo as datas direitinho. Merecida. A Cristiana era muito generosa, era uma amiga muito generosa, muito querida. Eu sempre cobri economia e finanças, cobertura política não é a minha área de cobertura, e eu ligava para ela com muita frequência perguntando: Cris, me explica isso, como é que isso funciona? Quem é esse? Sim. Quem é aquele? E ela sempre disponível, e a gente sempre conversava e trocava informações ali, e ela sempre me ajudando a entender o mundo político, enfim, que tem um monte de impacto no mundo econômico e financeiro. Aí eu ligava para ela e perguntava: mas o mercado está aflito com tal coisa. Ela: não, isso é assim, né? O mercado, inclusive, ouvia muito Cristiana Lobo, enfim, os analistas financeiros, estrategistas financeiros gostavam muito de ouvir Cristiana Lobo, enfim. Ai, que linda essa foto dela. Ela se tornou, né, Mara, inclusive, numa carreira paralela de jornalista e comentarista, uma conferencista, né? Ela era muito solicitada para fazer conferências, para fazer suas análises políticas pelo país todo. Ela viajava o país todo a convite de entidades representativas da sociedade civil, do empresariado, de vários setores. Ela era realmente a opinião dela era muito importante. E o livro é isso. É a Cristiana, é mais do que isso, eu diria, porque tudo isso a gente viu da Cristiana ao longo da vida dela, né? Os furos, as notícias, os fatos, as versões. No livro, ela sempre quis fazer um livro em que ela pudesse mostrar um pouco mais daquela figura pública que é muito conhecida pelos jornais, pela televisão, mas ela queria mostrar um pouco mais como é o Fernando Henrique, né, no convívio mais pessoal, mais caseiro, nas pequenas reuniões, nos pequenos encontros com jornalistas. Era isso que ela gostava de observar, né? Como era o Itamar e como que esse comportamento, essa predominância do temperamento refletia no governo dessas pessoas, né? Então não tem furo jornalístico no livro, claro, esses furos ela deu ao longo da sua vida. Então, são histórias, algumas histórias já conhecidas, outras não. Pessoas vão conhecer algumas coisas, vão reconhecer alguns fatos, outros não. Mas é bem assim, coisas curiosas que revelam o temperamento, a temperança dos presidentes da República. É um livro amplo, né, que abarca aí de 85 a 2022, né, são 8 presidentes, 37 anos de democracia no Brasil, né, não é um livro de história. Ela também dizia: eu não quero fazer um livro de história, nossos historiadores estão aí, fazem isso muito bem, eu quero contar o que eu vi dos presidentes, e o que ela viu dos presidentes é isso, pessoas que têm uma vida, que têm qualidades, defeitos e comportamentos que, querendo ou não, acaba influenciando as suas gestões, os seus governos, né? Então é bem isso que mostra o livro. E ela tinha muita propriedade para fazer isso, porque ela conheceu esses presidentes antes deles serem presidentes.
ela acompanhou a carreira política deles na cobertura política, ela conversava diariamente com eles, sim, antes deles serem presidente, inclusive. Então, sim, ela tinha muita propriedade para falar, para fazer essas observações. Sim, e com esses presidentes todos, Mara, você que acompanhava, mesmo não cobrindo a política, você sabe que era assim, os jornalistas em Brasília tiveram oportunidade de conviver com esses presidentes fora da agenda oficial, né? Naqueles pequenos encontros com os jornalistas, com os colunistas, os presidentes costumavam fazer café só com colunista, café hoje só, almoço só com jornalistas mulheres, hoje só com televisão. Então eram momentos de maior descontração em que os presidentes se revelavam mais, né? E ela era muito observadora nesses momentos. Além da notícia, do fato importante do dia, ela queria observar outras coisas. Tem uma história no livro, por exemplo, sobre um almoço. O Fernando Henrique chamou ela para um almoço no Alvorada. Ela foi lá e tirou todas as notícias possíveis que podia tirar do presidente e publicou, escreveu, divulgou em todos os lugares, mas guardou na sua cabecinha, e está no livro, uma coisa que revela muito de um comportamento que é atribuído ao Fernando Henrique. O presidente Fernando Henrique é muito pão duro, todo mundo dizia isso, né? O Mário Covas dizia, o Tasso Gereissati diz isso, o Fernando Henrique não gosta, é mão fechada, não sei o quê. Então, nesse almoço, está lá ela e o presidente, o garçom vem e serve suco de laranja, um suco de laranja para o presidente, um suco de laranja para a Cristiana. Ela observou que o dela era mais clarinho, né? O dela não, perdão. O suco de laranja do presidente era mais clarinho. Aí ela perguntou ao garçom, o suco do presidente é de laranja lima? Ele falou, sim, é. Ela falou assim, eu também prefiro de laranja lima. E o garçom falou, mas laranja lima é só para o presidente. É só para o presidente. Ela falou, não é possível, presidente, eu sei que laranja lima é mais cara, mas você vai me negar um copo de... Então ela conta essa história com um certo sabor para mostrar o seguinte, ele era essa pessoa que realmente era seguro. Aí ele fala assim, mas eu não sou pão duro, eu sou assim mesmo, eu que apago as luzes do Alvorada todos os dias à noite. E de uma forma ou de outra, se reflete no cuidado que ele tinha com a economia do país, com aquele gastar menos, com investir no lugar certo, entendeu? Então, esse tipo de comportamento que ela gostava de pegar nas conversas com os presidentes, né? Tem vários exemplos, tem várias historinhas, né? Ela deu um título, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, para cada um dos presidentes, né? Um título que revela... Achei o máximo isso. Um título que revela o que ela considerou de mais preponderante na personalidade desse presidente. Né? Então, tem, por Diana, exemplo... você pode falar para a gente o título de cada um deles? Eu sei que a gente tem que terminar, mas vamos, só para a gente fechar. Eu quero muito saber. Qual é o título de cada um deles? Sim, claro, claro. Vamos começar, então, do primeiro. José Sarney, o afável. O presidente José Sarney pode ter tido milhões de problemas no governo dele, ele pode ter várias questões que são colocadas em dúvidas no trato do poder público, mas ninguém pode negar que ele era a pessoa mais afável que existia na política, que existiu por muitos anos. Uma pessoa educada, elegante, afável. O depois de Sarney, Fernando Collor, o impetuoso. Não preciso explicar muito bem, né? A gente viu quem era o presidente Fernando Collor. Sarney, Collor. Itamar Franco. O mercurial, uma definição que ele próprio se deu, porque ele era de altos e baixos mesmo, era meio assim, como que se diz hoje, tem esses comportamentos muito intempestivos, né? Você uma hora está de um jeito, no minuto seguinte você está de outro. O mercurial. Fernando Henrique Cardoso, o sedutor. Era assim que ele seduzia toda a sua base no Congresso, assim que ele conseguiu muitas coisas. O Inocêncio Oliveira diz no livro, você ia para o Palácio da Alvorada para uma conversa com o presidente, querendo esganar o presidente, matar ele de raiva de tanta coisa ruim que ele fazia com a gente, que ele obrigava a gente a fazer no Congresso. Aí você saía de lá amando o Fernando Henrique. Ele virava o jogo assim. Então, o sedutor.
O próximo, gente, vai me ajudando aí. Lula. Lula. O agregador. Todo, né? O político é normalmente pragmático e ele busca ser agregador, mas Lula é mais que todos, né? Lula conseguiu puxar. Né? Conseguiu a frente ampla. A frente ampla, pois é. Lula, o agregador, aí você tem, depois de Lula, Dilma, a autossuficiente, que foi o que levou ao fim dela, ao fim do governo dela, e é um capítulo muito interessante, porque você mostra essa autossuficiência, aquilo que vocês estavam falando sobre não querer se relacionar com o Congresso, sobre a dificuldade que ela tem de lidar com a classe política, mas também tem muitas historinhas de como é uma pessoa bacana, no trato mais íntimo, mais fechadinho e tal. Mas foi a autossuficiência que definiu o rumo do governo dela, a gente sabe. Bolsonaro é o conflituoso, né? Que foi como ela definiu o presidente, em vários comentários, não apenas em um, né? Que é uma pessoa, ela considera que o presidente era uma pessoa que gostava, que só conseguia trabalhar no conflito, no modo conflituoso. Então, aí eu fiz essa definição por minha conta, mas baseada nos textos dela. Diana, foi parabéns isso, então, por esse trabalho belíssimo. Obrigada. Que bom. Foi muito bacana. Parabéns e obrigada, né? Porque... Obrigada a vocês. Você está deixando assim, um trabalho muito legal para todos nós. Não, bacana. Foi uma grande honra para mim, foi uma grande honra a família da Cristiana confiar em mim esse trabalho, porque o Murilo me pediu para fazer. Fiz com muito gosto e espero que todo mundo goste. É um livro que não só para o público jornalista, tá? Os jovens jornalistas, os jovens terão a oportunidade nessas 300 poucas páginas de conhecer o essencial do Brasil. Nossa, eu acho que é um livro que as universidades, as escolas têm que adotar, porque traz tudo, traz né? Traz tudo, diz tudo do nosso processo. A democratização do país, eu acho muito importante. O que aconteceu de preponderante, de importante nesses 37 anos está ali. Não é um livro de história, como ela dizia, eu não sou historiadora, mas é um panorama geral bem bacana, é muito bom. A Cristiana acertou no projeto, na ideia, em tudo, e eu espero ter feito um pouco do que ela pretendia fazer. É isso. Com certeza, Fê. Tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada. Por estar aqui com a gente, pelo livro. Obrigada. Parabéns. Vez. Obrigada. Encontro vocês aí em São Paulo, dia 28 de setembro, tá bom? No lançamento com certeza. Aí. Com certeza. Tá bom, abraço, gente. Diana, Obrigada. Um beijo.